Tá? Você acredita em outras vidas? Reencarnação, esse tipo de coisa? Deixa eu te contar a minha história e no final você vai me dizer se você tem a mesma opinião, tá? Quando eu era criança, eu tinha por volta de... Não sei, eu não era mocinha ainda, mas eu não era tão pequena, não sei exatamente a idade que eu tinha. Eu lembro que eu tive um sonho que foi um sonho muito feio, sabe? De uma moça brava correndo atrás de mim, falando assim que eu ia pagar, que eu tinha feito muito mal pra ela. E eu só me recordo desse sonho porque depois desse dia eu fiquei muito tempo vendo o semblante dessa moça. Se eu ficava sozinha no banheiro, eu via o semblante dessa moça muito brava comigo, sabe? Vira e mexe, eu sonhava com ela, falando assim que eu ia pagar, que eu tinha feito muito mal a ela. E os meus pais sempre foram evangélicos. Então eu lembro que a minha mãe me colocava de joelho, me ajudava a orar, sabe? Pro bicho sumir. Ela falava isso pra mim, pro bicho sumir, pro bicho deixar dormir. E aí o tempo foi passando e eu parei de sonhar com essa moça, nunca mais lembrei. Até que quando eu completei 16 anos, eu comecei a namorar. E, gente, eu era loucamente apaixonada por esse rapaz, porque ele foi o meu primeiro em tudo, se é que vocês me entendem. E o menino era um bom rapaz, da mesma igreja que a gente sempre frequentou, paciencioso, calmo, tranquilo, gostava muito de mim, a família dele também. Porém, a gente não dava certo. A gente brigava o tempo todo. Tudo que esse menino fazia pra mim era motivo de sentir raiva. Era motivo de querer brigar, de querer terminar. Só que quando a gente estava longe, eu chorava, eu me sentia mal, eu queria ele, porque eu era assim apaixonada. Tanto que depois que a gente terminou, eu custei superar ele, mas custei mesmo. Eu juro a vocês, teve uma vez que ele mesmo me falou, ele falou assim, Michele, eu não entendo por que a gente não se dá bem, eu te amo demais, você também fala que me ama, então por que a gente não se dá bem? Pois bem, terminamos porque era um relacionamento muito conturbado e os meus próximos relacionamentos, gente, era do mesmo jeito. Eu arrumava um namorado, quando eu ficava loucamente apaixonada por ele, tudo começava. Aquela sensação que eu tava sufocada, aquela sensação de inquietação, que aquele rapaz estava me fazendo mal, que aquele relacionamento era tóxico, sabe? Podia ser o melhor rapaz do mundo, que pra mim ele era tóxico, ele tava me fazendo mal. E eu cheguei a um ponto que eu tava evitando ter relacionamento, porque era eu me apaixonar pelo rapaz que tudo ia pelo ralo. A minha mãe até falava assim, minha filha, você tem o dedo podre demais, nossa, você só escolhe um rapaz que não vai dar certo. Eu entrei na faculdade e eu fiz amizade com o Luiz. E o Luiz, gente, ele sempre me deu uma calma, uma tranquilidade, que só de conversar com ele eu senti uma paz, sabe? Ele sempre tinha a palavra certa pra mim. Às vezes eu chegava na faculdade com aquela angústia, aquela sensação de que eu tava atormentada, desorientada. Ele sentava, ele conversava, ele me aconselhava. Eu sempre soube que ele era um rapaz bem espiritualizado, que ele seguia uma doutrina e tal, mas ele nunca chegou para conversar sobre a doutrina dele comigo, não. E nisso os anos se passaram, ele sempre foi muito amigo meu, eu sempre sentia aquela sensação de conforto estando com ele, até que eu me dei conta que eu estava apaixonada pelo Luiz. E que o Luiz, ele demonstrava também gostar de mim. Porque, gente, a preocupação que ele tinha comigo era absurda. Nos finais de semana ele me ligava pra saber como que eu tava. Olha, não esquece de comer bem, de tomar água, sabe? Uma preocupação extrema. Ele é assim, atencioso e carinhoso com todo mundo. É dele. Mas comigo, eu sentia que era diferente. Então eu passei um tempo criando coragem pra me declarar pra ele, sabe? Passei um tempo, até porque eu tinha medo, porque eu pensava, poxa, a nossa amizade é tão gostosa, assim que eu me declarar pra ele, eu tenho certeza que tudo vai pelo ralo. Mas sabe quando você não se segura mais, que você quer tocar aquela pessoa, que você quer beijar, que você quer ter um relacionamento, que a amizade não é o suficiente mais?
Então, um dia eu me enchi de coragem e eu contei pra ele: olha, Luiz, você me faz muito bem, a nossa amizade é muito gostosa, mas eu quero te dizer que o que eu tô sentindo por você não é só amizade mais, sabe? Eu tô apaixonada por você já tem um tempo. E ele falou pra mim, ele só confirmou que eu tinha desconfiança. Ele falou assim: Michelle, eu também sou apaixonada por você há muito tempo. Só que tem um porém. Do jeito que você está, não tem como a gente se relacionar. Se você quiser ter alguma coisa comigo, primeiro você vai ter que se tratar. Porque se a gente tentar ter alguma coisa do jeito que você tá, vai ser pior, porque aí vai estragar a nossa amizade, você vai ficar com raiva de mim, eu vou ficar com raiva de você. Então, eu quero muito ficar com você, mas eu não posso te obrigar a nada. Você vai ter que aceitar se tratar pra gente poder ter alguma coisa. E como eu não entendia nada, eu nunca tinha escutado falar sobre isso, o Luiz nunca tinha tocado no assunto comigo, eu falei: se tratar do quê, Luiz? Eu não tô entendendo o que você tá falando. Eu não tô doente, eu tô bem. E ele falou assim: não, Michelle, você não tá bem. Eu sou médio. E aí ele me explicou, né, qual que era a função dele, que estilo de médio e tal. Foi me explicar um pouco, eu não entendia nada. E há muito tempo eu vi que tem um espírito que te persegue. É o espírito que em algumas vidas passadas era uma mulher casada, na qual você entrou no casamento dessa mulher, você enrolou com o marido dessa mulher, você fez um inferno na vida deles, ele largou a família para ficar com você, ele abandonou os filhos para ficar com você, e quando essa mulher partiu, ela partiu com ódio mortal, e desde então, todas as vidas ela vem te perseguindo, porque o intuito desse espírito é vingar de você. É fazer você sofrer o quanto você fez ela sofrer. E, gente, a primeiro momento eu tive medo, né? Eu tive dúvida, eu não acreditei. Eu pensei assim, o Luiz tá surtando. Eu tive medo, porque, como eu falei pra vocês, eu fui criada na igreja evangélica. Porém, muitas coisas que ele me falava ali fazia sentido, sabe? Como que eu sabia dessa mulher? Uma mulher que lá quando eu era criança, eu sonhei com ela. Então, muitas coisas que ele me disse fazia sentido. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei assim: mãe, a senhora lembra, mãe, de quando eu era criança, que eu sonhei com aquela mulher e tal? Minha mãe falou assim: sei, por quê? Porque assim, gente, o Luiz, eu esqueci de contar, ele me falou que todos os meus relacionamentos não davam certo por causa disso. Quando eu tentava me relacionar, ela entrava no meio, ela me fazia ter nojo da cara do meu parceiro e vice-versa, fazia o meu parceiro ter raiva, entendeu? Porque o intuito dela era fazer o que eu fiz no casamento dela lá em outras vidas. E aí eu fui e contei isso pra minha mãe. E falei assim: o que que a senhora acha de eu fazer esse tratamento espiritual, né? Que o Luiz me explicou que eu preciso fazer. Gente, a minha mãe surtou. Você tá maluca? Afasta desse tal de Luiz. Isso é coisa do inimigo. O inimigo quer confundir ele e isso não existe. Falou e brigou. E eu: tá, mãe, tá bom, a senhora tá certa, não vou fazer não. Também não tentei mudar a cabeça dela, gente, porque assim, da idade que a minha mãe tava, eu acho que a cabeça dela não mudava mais. Eu só respeitei, falei pra ela que não ia atrás e fiquei quieta na minha. E o Luiz também não ficou insistindo, mas aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Fazia muito sentido. Então um dia eu cheguei nele e falei assim: Luiz, faz o seguinte, primeiro você pode me levar, né, nessa tal casa espírita que você trabalha, só pra eu poder conhecer, né? Não tô falando que eu vou pra fazer nada, só pra conhecer ele, claro, pode ficar à vontade. E aí eu fui, conheci, eu vi que não era nada demais, sabe? Teve a palestra, inclusive na primeira vez que eu fui, o palestrante estava falando sobre fé e sobre amor, falou sobre a Bíblia. E aí ele me mostrou a salinha, falou assim: ó, Michelle, se você aceitar se tratar é naquela salinha, né, onde os médios se juntam para fazer o passo em você, que é oração, né, é guiar o espírito a seguir a luz, a seguir e ter paz e te dar paz também. E eu senti uma tranquilidade, gente, não era nada do que eu pensava. Então eu voltei para casa decidida que eu ia fazer o tratamento e eu fiz. Ao todo foram 8 semanas que eu tive que ir assim, ó, seguido, 8 semanas. Onde eles faziam aquele trabalho, né? Depois o Luiz foi me explicar que eles oravam, porque aquele espírito, ele precisava me perdoar, porque eu que fiz mal pra ele. Então, do jeito que eu tava sofrendo, ele também tava. Ele precisava me perdoar pra ele também se curar. E é esse o trabalho que os médios fazem nessa casa, entende?
Não tô tentando convencer vocês de nada, tô passando só o meu relato. Então eles fizeram ali aquele trabalho, fizeram. Gente, é só oração, tá? Não tive cirurgia espiritual, nada do tipo. É só passe mesmo em oração, e oração. E aí o Luiz me explicou que quando eu saía daquela salinha, eles também faziam a mesma coisa com esse espírito, né? Pra dar a libertação pra esse espírito. E no final dessas 8 semanas, eu me senti uma pessoa completamente diferente. Parece que tinha tirado um peso que andava comigo aqui, que não me deixava fazer as coisas que eu tinha vontade, sabe? Assim que o tratamento terminou, eu comecei a me relacionar com o Luiz. A minha mãe nem soube que eu fiz esse tratamento. Eu achei desnecessário, né? Procurar essa confusão com ela. E o nosso relacionamento, gente, foi completamente diferente dos meus anteriores. Foi a primeira vez que eu tive, de fato, um relacionamento saudável. Eu e o Luiz, a gente se casou. Hoje em dia a gente tem 2 filhos. O Luiz ainda trabalha na mesma casa espírita, né? Porque é a obrigação dele. Trabalha, gente, mas não cobra, tá? Não é cobrado nada. É um trabalho voluntário. É a obrigação do médium é fazer aquilo que ele veio na Terra para fazer. Então, assim, a base, né, do espiritismo é a caridade. Ele continua atendendo lá. Os meus 2 filhos seguem a mesma doutrina do pai. Porém, eu sou evangélica porque eu fui criada num berço evangélico e eu amo a minha religião, mas isso não atrapalha nada o nosso relacionamento, até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra e no final, o nosso Deus é o mesmo Deus. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Ultimamente está tendo muita interpretação aqui sobre religião ou experiências religiosas. E eu quero deixar bem claro, gente, que são apenas relatos. Às vezes relatos que eu recebo, às vezes relato que eu escrevo, tá certo? Não é na intenção nem de difamar a religião, até porque vocês podem ver que eu não cito nomes de religião nem nada, e nem a te convencer de nada. Por exemplo, esse relato aqui foi apenas um relato, né? A personagem estava contando a experiência que ela teve. Eu, como a intérprete aqui, a minha intenção é só te passar a história, como entretenimento, como uma troca de experiência. A minha intenção não é tentar te convencer que essa doutrina, essa religião é a certa ou a errada. Cada um tem uma religião, cada um tem sua fé. E eu super respeito e eu espero que vocês também respeitem as donas, os personagens desses relatos, tá certo? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Eu só deixei claro, gente, porque geralmente quando eu trago histórias aqui que são experiências religiosas, sempre tem aqueles que causam mimimi nos comentários, tá bom? Me colocando como errada, ou que eu tô passando pano, ou que eu tô incentivando. E não, gente, eu simplesmente relatei a história. Mas é isso, eu espero muito que tenham gostado. Curta esse vídeo que me ajuda demais. Se puder compartilhar, eu agradeço de coração. Comenta. E se você quiser me enviar a sua história, é aqui no Instagram, tá? Me envia no direct lá que eu vou estar lendo, analisando. E se tiver tudo ok com a sua história, com certeza ela vem aparecer aqui no nosso cantinho, tá certo? E é isso. Beijão. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Até os próximos. Tchau. Fui!